Aleluias. Querido Deus, queremos te agradecer pela boa noite que nos deste, o repouso, como também por esse agradável dia. E nós começamos, Senhor, pela tua casa, vindo ouvir os conselhos do Senhor, que os nossos corações estão abertos e receptíveis para recebê-los. Abençoe a todo o teu povo e ajuda-nos a dar o passo desse dia. Em nome de Jesus, amém. Então, Mateus capítulo 7, vamos ler as Escrituras. Verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos todos ler? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora eu vou ler no mesmo capítulo, do verso 13 até o 14. Capítulo 7, aonde nos fala dos dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos todos ler? Entrai, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Senhor, ocupe, Senhor, este lugar e use o teu servo. Em tuas mãos eu disponho toda a capacidade humana, o falar. Ó Deus, que o Senhor possa tomar conta e fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Assentai-vos. A Bíblia nos diz que o caminho estreito são poucos que encontram. São poucos mesmo os que encontram. Agora, o caminho largo, vamos dizer, folgado, espaçoso, Jesus diz que são muitos os que andam por ele. O próprio Pedro disse, Senhor, são muitos que se salvam? Foi quando Jesus falou, esforçai para entrar pela porta estreita, o caminho apertado, difícil, mas que conduz aos céus.
porque largo é o caminho. E vocês conhecem aquele quadro, Os Dois Caminhos, né? Um tem uma portinha estreita ali, um portãozinho, o pregador falando, chamando as pessoas para entrar. Mas o outro caminho é uma via bem larga. E naquela via, eles põem cassino, põem bares, põem clubes, não é? Mas eles esqueceram de colocar igrejas ali naquele caminho também. Deveria ter as igrejas ali. Porque muitos se baseiam por pertencer a uma religião, pertencer a uma igreja. Eles acham que estão em conformidade, estão bem com Deus. E simplesmente segue as regras. E o pior é que as regras não têm sustento bíblico. Não há base bíblica. E as pessoas simplesmente são iludidas. E o diabo usa para poder enganar o povo. Quando, na verdade, cada um deveria aceitar a Cristo e ter um relacionamento com Deus e ser cheio do Espírito Santo, não se conformar com uma religião. O profeta nos diz que quando um movimento, um grupo que Deus levantou e está operando, sempre mais tarde esse grupo se denominam, se organizam por causa do medo de perder aquilo que tem. E quando se denominam, eles simplesmente morrem espiritualmente. O que é denominação? Quer dizer, é dar um nome. Você eu sou batista. E você, eu sou luterano. E você, sou assembleiano. E muitos até mesmo, e você, eu sou da mensagem. A mensagem não é uma denominação. Ela não é uma religião, uma denominação. E não podemos dar essa face de mais uma igreja na cidade, uma religião. Não, mensagem é uma mensagem. E aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo está dizendo, não é certo? Não é vir na igreja, simplesmente eu pertenço à igreja, porque ela está mais perto de casa, ou os hinos ali eu gosto dos hinos ali, ou eu tenho amigos ali. Não, você tem que ter a sua convicção, a sua decisão, o seu relacionamento. E este relacionamento não depende da mulher, do marido, do chefe de família. É uma coisa simplesmente individual. Ele é o teu relacionamento. A tua alma é tua alma. E você deva cuidar dela. Então, o caminho largo, nele está cheio de igrejas. Pessoas que carregam a Bíblia, que leem a Bíblia, pessoas que oram, que cantam, pessoas que simplesmente pertencem aos corais, pregadores, eloquentes. E então, para se enganar, tem que haver verdade, tem que haver mentira no meio da verdade, para uma dosezinha pequena para poder destrilhar a pessoa do caminho. Então, todo engano tem que haver mentira
tem que haver verdades para poder enganar. E ali é onde se introduz uma pequena mentira. E hoje em dia, irmãos, eu quero falar sobre um cristão liberal. É o meu título hoje. Um cristão liberal. O que quer dizer isso? É aquele cristão que não se preocupa com a vida cristã. Não se preocupa de mergulhar em Deus, mas simplesmente de pertencer a uma igreja. As pessoas cauterizam as suas consciências com religião e acham que tudo está bem. Eu nasci em um lar evangélico, cresci em um lar evangélico. Isso não quer dizer que você tenha a revelação de Deus. E isso não quer dizer que Deus está tratando contigo. Você tem que ter a tua experiência pessoal com Deus. Você tem que ter isso. É um caminho que não depende de outros para você estar bem. Depende unicamente de você se esforçar e avançar e ir adiante. Então, mas há muitos que se conformam, como há muitos que se conformam só com o batismo em nome de Jesus. Eu fui batizado, está tudo bem. Não, o batismo é o primeiro passo. Mas você tem que dar os demais passos. Se você sai da sua casa para ir em certo lugar, você, claro que vai dar um passo e outros passos, mas tem que seguir caminhando, passo a passo, até chegar lá. Assim também é na vida espiritual. Temos que seguir caminhando e lutando. Após o batismo, que mostra que a pessoa creu e tomou uma posição, ela vai viver de uma maneira clara essa posição nova que ela tomou. É a santificação. E o que é a santificação? É como nos diz as Escrituras, que o caminho de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser um dia perfeito. Quer dizer, você vai avançando, crescendo, brilhando, e conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer. Não é só o primeiro passo. E a justificação, santificação, são os 3 passos principais. E dentro de cada um destes passos, há várias etapas, há várias coisas que têm que se cumprir dentro de cada um deles. Então, o objetivo é chegar a ser uma propriedade total de Deus, ser possuído por Deus, ser batizado com o Espírito Santo, ser selado por dentro, selado por fora. Então, amados, não é parar e ficar e acha que está tudo bem. Você tem que prosseguir, tem que crescer, tem que buscar quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Agora, não cair em um cacuete religioso. A religião do papagaio, eu sempre falo isso, que ensinar um papagaio a dizer isso, não tem problema, não tem importância, não há problema, não tem importância. Como você vai, rico? Louro, né? Não tem problema, não tem importância. E um dia o gato passou por ali à noite e o papagaio, no desespero dele, não tem problema, não tem importância, não tem problema, não tem importância. Os donos da casa nem se preocuparam.
Era a única coisa que ele falava. E hoje em dia, um evangelho liberal Deus só quer o coração, eu confio em Deus. Eu vou à igreja, eu canto, eu isso, eu aquilo. Entende? Um evangelho liberal. E o que nós vemos hoje no mundo é um cristianismo para lá de liberal. Mulheres que se diz cristãs usando shorts, expondo seus corpos, homens também usando shorts e bermudas e vivendo uma vida irregular, reprovada. Mas tem uma igreja, tem uma religião, mas que você saiba que religião nenhuma é reconhecida diante de Deus. Chegando lá, você pode dizer, Deus pode dizer, eu sou católico, eu sou assembleiano, eu sou pentecostal, eu sou cruzada, eu sou isso. São milhares de denominações. Denominação quer dizer dar-se o nome. É uma cobertura religiosa que a pessoa põe sobre si, como Adão e Eva, quando fugiram de Deus, buscaram folhas para se cobrirem, para se tamparem. E há muitos que estão fazendo a mesma coisa. Então, irmãos, hoje vemos um mundo cristão liberal. Eu digo uma coisa, se para entrar no céu fosse tão fácil assim, o caminho não seria estreito. Não seria estreito. Porque nada é problema, nada tem importância. Deus só quer o coração, Deus me conhece, eu creio nele. Então, veja vocês, cortam o cabelo, mulheres cortam o cabelo. E a Bíblia nos fala abertamente que quando ela corta o seu cabelo, que é o seu véu natural, ela desonra a sua cabeça, desonra o seu marido. Mas eu não sou casada. Então desonra Cristo, porque o cabeça do marido é Cristo, cabeça de Cristo é Deus. Você está desonrando a Deus. É por isso que deve saber, não é? Não, eu não corto porque não corto, a Bíblia diz que não corta. Você tem que saber o porquê não deva cortar. Por quê? Você não deve, eu vou entrar hoje mais fundo, entende? Pintar o seu cabelo, dar outra cor nele. Aquela morena ficou loiraça. Não. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Se quer pintar, pinte da cor dele. Se ele é preto, tudo bem. O marido quer que fique com o cabelo preto. Eu acho bonito as cãs, né? Os cabelos brancos, começando. Que tal se eu aparecesse aqui com minha cabeça preta, pintada? Por que não guardar o original? Não estamos fora. Aonde estão essas cãs brancas? Aonde está essa careca? Hoje eu plantei igual bonequinha. Pode fazer, não? Mas, então você veja que existe uma preocupação com a aparência. E nessa preocupação se foge do original. Unhas pintadas. Se Deus quisesse que as suas unhas fossem vermelhas, mas hoje eles põem tantas cores, tem até unhas postiças,
Bem, a mulherada sabe do que eu estou falando. Querem se ver na moda, querem se ver diferente, querem chamar a atenção. Então, se Deus te quisesse assim, Ele teria te feito assim. Mas devamos manter o original, como Deus nos fez, e como é o curso da vida. Ah, você é gordo, tá? Quer fazer regime? A gordura não é saúde, não traz saúde. Eu não digo nada, porque você está buscando saúde. E lembre-se, irmãos, irmãs, fazer dieta não é não é válido. Se você vai fazer um jejum e para emagrecer olha, faça o jejum separado, então, da sua dieta. Será que Deus vai receber esse espírito da mesma forma? Então, hoje é uma liberalidade. É como diz o irmão Brana, você quer ver como estão as igrejas? Pare em uma esquina, observe as mulheres que passam, como andam. Assim é o estado das igrejas, porque a mulher representa igreja. Também a noiva de Cristo, Deus representa a sua noiva como uma mulher. Só que ela é específica, diferente. Quando se vê cristãos envolvidos com joias, olha as Escrituras. Quando nos diz a Escritura que a mulher deva ter a sua aparência não com joias, com certos tipos de penteados e vestidos, como se fala? Vestidos custosos, né? E quer parecer, está errado. Mas o irmão Brana nos fala, ele fala sim sobre joias. Ele diz, eu não vejo importância se o marido dá para ela um cordãozinho, uma coisinha discreta. Se o marido dá, não é se ela sai comprando aí, mas nem joias são. Há muitas coisas, não é joia, bijuteria se compra na farmácia, se compra dos camelôs ali na rua. E o que uma cristã tem que fazer isso? Quando a Bíblia diz não com joias, mas é atraída com essas coisas. Agora existe outras, mesmo que se o marido der, ela agradece, recebe tudo, mas não usa. Mas não vai usar. Então veja vocês, certa vez eu perguntei a um pastor, eu admiro o povo dele, há muita gente, as irmãs bem vestidas, e eu perguntei assim, irmão, o que é que você faz para vestir bem as mulheres lá? Se você vai no Canadá, se você vai em muitos... já ouvi dizer que as piores em suas vestes são as brasileiras. As piores em vestir. Não querem ser cafonas, como dizem. Querem a coisa na moda, mais ou menos. Por cima do joelho, nem às vezes tampa bem. Tem aquela racha ao lado. E a tua saia se conta depois daquela racha, dali para cima.
Então eu perguntei, irmão, o que é que você faz? Ele disse, quando a gente vai no centro da cidade, segunda-feira ou durante a semana, encontra irmãs, olha bem, irmãs, com outra veste que nem parece crente. O que é isto? É hipocrisia. 2 guarda-roupa. Todas as vestes que você tem, irmão, você pode ir na igreja com ela. Se alguma você não pode, então desfaça disso. Você tem que ser uma cristão, 24 horas por dia, os 30 dias por mês, 365 dias, 6 horas por ano. Não é 2 guarda-roupa. Não é dois tipos de apresentação. E geralmente em festa, vemos em casamento que já é um espírito social, quando, na verdade, você tem que cobrir-se bem, menina. Às vezes pôr uma blusinha, porque esses vestidos vêm transparente, vêm decotado. Mas muitos nem precisam de vestido de casamento, muitas. O vestido já é decotado em casa, o cabelo tem que fazer a tampar o resto do vestido. Então, isso tudo leva a um chamariz para viver uma vida solta, uma vida liberal. Se bebe, chamados cristãos, bebem cerveja. Mas aqui no sul nós gostamos do vinhito, do vinho. Pessoas que, bêbados, eles não começam bebendo uma garrafa, começam nos goles. E prova isso, conhece aquele, pega aquela cerveja, sei lá, que espumante, né? Chama espumante, e simplesmente gosta do vinho. Ainda mais aqui no sul tem uma boa porcentagem de italianos, né? De sangue italiano. Contenta-se com o vinho da ceia. Não, mas essa coisa de beber vinho, uísque, licores e outros tipos de bebidas, isso não é para um cristão. Eu estava bebendo um guaraná lá no bar. A Bíblia nos fala de fugir da aparência do mal. Quem passa, olha e diz, lá está o crente bebendo cerveja. Ele não vai chegar lá e olhar se é guaraná. Mas já diz, olha, está bebendo cerveja. Quando a Escritura diz, fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Certa vez eu tomei uma surra do meu pai. Foi a única grande surra que eu lembro. Por quê? Eu fui até uma sorveteria na minha cidadezinha e ali tinha uma mesa de snooker ao lado. Snooker, né? E aquilo é bom para jogar, né? Mas, e a Epifânia, a moça ali, nos deu sorvete com guaraná. Que coisa deliciosa, sorvete com guaraná. E nós tomamos o sorvete, eu e meu irmão Rubens.
E quando meu pai estava na casa da minha tia, Geraldina. E quando nós chegamos ali, todo contente, pai, tomamos sorvete com guaraná. Fulana nos deu. Ah, que bom, meus filhos, que maravilha, que bom. Mas a gente não sabia. E eu disse, e nós sentamos na mesa e tomamos. O velho fechou a cara e disse, vocês sentaram na mesa, ficaram ali, onde sentam os bêbados, os jogadores, e ele não era crente. Chegar em casa, nós vamos acertar isto. E eu fiquei pensando, o que eu fiz de errado? Só porque sentei, a moça mandou sentar. E apanhei, aquela vez apanhei de cinta. E eu cresci cismado com esse negócio. De entrar no bar. De entrar em qualquer lugar. E se tem que entrar, tem que ser rápido. Então, e essa cisma veio comigo desde pequeno. Por quê? É a aparência do mal. Se misturar com essa gente que conta essas piadas pesadas, sujas, porque as piadas dos brasileiros, se não tem malícia nelas, não faz rir. Quando você vê os americanos, eles contam a piada, é uma coisa tão sem graça que tem que fazer cócega na gente para a gente rir, sabe? É uma coisa sem graça. Agora os brasileiros não, tem que fazer, usar besteiras. E você tem prazer nesses ambientes? Nessas companhias? Quando a Bíblia nos diz claramente, apartai-vos do meio deles, e eu vos receberei como filhos e filhas. Então, um evangelho social. Nada é condenado. Tudo é livre. Tudo é livre. Você pode passar na frente de nossas igrejas aqui na cidade, você vai ver os crentes ali de bermuda indo para a igreja. Até a igreja católica é mais séria em alguns pontos. As mulheres vestidas de slack, que é calça esporte, tudo cabelo cortado, tudo se pintada, tudo regateira, bailando enquanto andam. Então, é um evangelho liberal. E este evangelho liberal é um convite para a carne. E este evangelho liberal, ele tem uma voz. Ah, é a graça, a graça. Pela graça somos salvos. Ah, sim. Abusam, graça, 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 e termina na desgraça. E termina na desgraça. Quando as Escrituras nos diz, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação. Santificação é separação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Quando diz ninguém, é ninguém. Seja africano, brasileiro, chinês, japonês, americano. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, amados, Israel sempre tinha um problema. Se você conhece o seu Velho Testamento, eu fico pensando, por que Israel tinha uma queda pela idolatria?
Era o que Deus mais falava. Eu sou Deus, não terá outros deuses diante de mim. E Deus reprovava. E quando via Israel seguindo a idolatria, com ídolos, era uma fraqueza. Era uma fraqueza de Israel. E hoje os cristãos têm uma fraqueza pela modernidade, querem ser modernos, querem ser modernas, querem parecer com o mundo, tem vergonha de ser criticado, criticada. Assim como Israel tinha essa tendência, quantos têm tendências? Principalmente as mulheres, né? Se fosse só mulher, vai lá. Mas uma tendência, tem que copiar, tem que estar andando na beirada da estrada. Quando a própria Bíblia diz que até os anjos têm medo de andar por onde certos homens andam. Anda com o pé, metade do pé no caminho, a outra metade no abismo. Uma tendência. Quer ser bela? Sim, seja, mas não copie o mundo. Deve-se cuidar de sua aparência? Deva. Não é porque somos cristãs, você é uma cristã, que tem que estar com o seu vestido, a barra lá embaixo, andar desmazelado. Andar desmazelado é terrível. Ande bem vestido, faça, mas ande como uma dama, ande como um cavalheiro. Não é preciso seguir a moda do mundo. Isso não. Ou você acha que para ser bonito, bonita, tem que copiar o mundo? E hoje vemos, há cristãos que andam com calças apertada, que se vai lavar os pés, nem sobe a calça. Não passa pela panturrilha. Se as mulheres nos dias do irmão Brando disserem, irmão Brando, a gente só acha esse tipo de roupa para comprar. Ele disse, ainda fazem, ainda se costura, e fazem máquinas, e ainda se costura. Será que para os homens também não existe isto? Quando você vai comprar calça, diga, eu quero uma calça tradicional. Tradicional. Senão vão meter em você aquelas calças de efeminados, apertadas. Então, sem a santificação, ninguém verá a Deus. A ditadura chamada a ditadura da beleza. Ditadura é uma imposição. Um ditador é um impositor, ele impõe. E o diabo impõe a moda. Impõe, é uma ditadura. Agora, você vai se ceder a essa ditadura? Pelo contrário, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é ser um seguidor, uma seguidora dessa ditadura. Vestidos apertadinhos, tem que ter uma cintura de pilão, tem que mostrar, tem que estar apertado, mostrar os sinais de roupas íntimas. Não pode passar diante de uma porta de uma claridade que se vê a nudez da irmã. Irmãos, para você, irmã, você acha que você está bonita, está bela. Pode ser segundo os olhos do mundo,
Mas diante de Deus, dos seus anjos e para pessoas que têm o Espírito Santo, você não está bem. Você não está bem. Ah, mas a senhora é vovó, eu sou nova, tenho que... E se eu não andar assim, eu não vou encontrar marido. Eu vou ficar solteirona. E quantas que andam peladas aí fora no mundo, vê se encontrou, todas elas encontraram marido. E o homem que realmente pensa em um lar, ele observa a sua futura, a sua pretendente, como ela anda, procura conhecer os seus desejos e às vezes tem que dizer, olha, não dá, até que eu queria, mas não vai dar. Então, não aceite essas imposições. Estamos dando conselho nesta manhã. Você pode dizer, pastor, eu tenho fé, eu tenho fé. Que tipo de fé você tem? Que tipo de fé você tem, meu irmão, minha irmã? É uma fé correta ou é uma fé que depende da tua intelectualidade? Vamos ver o que nos diz Tiago sobre a fé. Capítulo 4, capítulo 2, aliás, do verso 17 em diante. Capítulo 2, verso 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Que valor tem uma fé morta? Se está morta, tem que enterrar. A fé sem obras é morta. Mas Paulo diz que tendo fé é o suficiente. Vai, olhando por essa parte, você vai encontrar Paulo como ele ensina. Então vejamos, irmãos, que... Deixa-me seguir aqui. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Olha aqui, você crê que há um só Deus? Tem gente que crê em dois, crê em três. Quando a Bíblia diz, você crê em um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bens vê que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Uma fé completa, uma fé total, ela está unida às obras. Cri, por isso falei. Creio, por isso eu vivo. Eu luto, eu me esforço. Entende? Eu procuro
É pelas obras que nós mostramos a nossa fé. Agora, quando não se crê, pecado é incredulidade. Quando não se crê, anda de qualquer forma, um evangelho liberal, um evangelho solto. E eu quero dizer que esse tipo de evangelho não porá ninguém no arrebatamento. Não, ninguém estará no arrebatamento com esse tipo de fé, de obras, de vida. Ah, mas pertence à igreja, pertence a isso, pertence àquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vai dizer um dia diante de Deus, você vai ter que responder pelo tipo de vida que você viveu, pelo tipo de fé que você demonstrou com a sua vida, porque tudo está unido. Então até o diabo, crê você em Deus? Ah, eu creio. Até o diabo crê. Dessa forma o diabo é crente. Veja vocês, o irmão Branham nos fala que nos últimos dias haveria 3 pressões sobre a humanidade. E elas estão aí. Primeiro, é a pressão dos ricos sobre os pobres. A pressão dos ricos sobre os pobres. As nações ricas sobre as pobres, as grandes firmas sobre as pequenas, e aí vai o homem mais bem posicionado financeiramente sobre os seus pequenos, sobre as pessoas pobres. É uma pressão danada. Então, essa pressão, ela está aí no mundo do comércio, do negócio. E a outra pressão dos últimos dias é a depressão. Nunca se ouviu tanto de depressão como nos dias de hoje. Talvez isso seja causado mais pelo alimento, ou porque não tem o que fazer, né? Quem sabe se essa mãe tivesse 5 filhos agarrados na barra da saia dela, não ia ter tempo de entrar em depressão. Mas tem um cachorrinho, tem um gatinho. Então veja você, nunca tem havido tanta depressão como hoje. E o profeta diz que isso seria uma enfermidade dos últimos dias. E qual é a terceira pressão? É para os cristãos. É a pressão, uma vida superficial. Uma vida cristã na casca, superficial. Tendo aparência de piedade, quer dizer, temor a Deus. Fala de Deus, cantam, ora e elogia. Houve tempos, quando eu era um jovem cristão, você tinha que estar meio preparado para enfrentar quando você ia evangelizar. Hoje não. Todos sabem orar. Todo mundo sabe orar, até o padre sabe. Entende? Todo mundo fala da Bíblia. Todo mundo tem igrejas. As pessoas têm uma vida cristã superficial. Quer dizer, uma vida cristã de superfície. Não entra, não aprofunda, não cria raízes, não tem compromisso com Deus, com a verdade. Vive uma vida solta ou semi-solta. Dançam, se maquia, né? Como que é? Maquilagem. A botox para todo lado. Eu tenho que ser mais bonito. Para quê? Você tem que ser bonita para o teu marido,
para o teu noivo, teu namorado. Você tem que ser bonito, meu irmão, é para tua esposa. Ou acha que ela tem que aguentar o fedor? Por que você põe perfume ao sair em outros lugares? Não põe perfume para ela. Teu perfume deve ser pensando nela. Você tem que ser educado, é com ela. Tolerante, compreensivo, é com ela. Lá fora o homem trata as outras pessoas, que educação, que fineza. Em casa é um cavalo brabo, coiceiro. Não pode dizer nada que lá vem o coice, a ferradura, até escapa a ferradura. Por que você não é em casa o que você é lá fora? Não trate bem os seus filhos como trata dos outros. O verdadeiro cristianismo começa em casa, é dentro de casa, porque é ali que você é conhecido. Ali é onde você está. Se você não pode ser uma cristã genuína, um cristão genuíno dentro de casa, vai adiantar você ser lá fora? Mas o que você é em casa, é um cristão genuíno, seja um cristão genuíno também lá fora. Não é duas caras, dois documentos, duas identidades. Não. Se identifique como um cristão aonde quer que você for. Trata a esposa à base do coice. Se uma mulher chega e diz, meu marido me bateu, me maltratou, pastor, o que eu devo fazer? Tem a lei. Tem a lei para cuidar disso. Agora muitas abusam também. Você diz que é homem, bate, você diz que é homem. Tem que ser homem mesmo para não bater. Provocam. Isso é uma cristã? Responda para você mesmo. É você uma cristã? Você honra o seu marido? É você um cristão? Você honra a sua esposa? Quando a Bíblia diz que amai vossas esposas? Mais uma coisa, você é um cristão no teu relacionamento íntimo com a sua esposa? Ou anda enchendo a cabeça de fantasias e besteiras da internet e quer aplicar em casa, na esposa, sodomismo e tantas coisas podres. A mulher não deve aceitar, de forma nenhuma, um relacionamento sexual fora da linha. Não deva aceitar. Então, a pressão de hoje é ter uma vida cristã superficial. Pessoa que não se aprofunda, não ora, não lê, não vem nos cultos, não frequenta os cultos, só na ceia, de mês em mês. Ou quem sabe mais uma ou duas vezes. E às vezes ainda toma da ceia indignamente. Uma vida de cristã superficial, brigando, trapaceando em seus negócios por uns trocos a mais,
fofocando, com a cara na TV, vendo filmes, coisas que você tem que lembrar. Se ali naquela coisa da TV, aquele filme, as pessoas estão se beijando, aquilo realmente aconteceu. Aconteceu, e quando se aceita em casa, está acontecendo dentro da tua casa. Você aceitaria o visitante, o homem ou a mulher que vem te visitar, se abraçar, se beijar na tua sala? Diante de teus filhos, filhas? Mas se aceita na televisão. E coisa muito mais feia. Pornografia. A internet está cheia disso. E muitos esses relacionamentos, como que chama? O grupo aí que se conversa, assim, tem. Virtual. Eu conheci o rapaz, eu conhecia esse homem virtualmente, pela internet, relação virtual. Quantos lares têm sido derrubados? Porque virtualmente ele vai falar bonito para ti, ele vai te tratar bem, como teu esposo às vezes não trata, e você vai começar a pensar coisas diferentes. E quando um homem marca um encontro com a mulher, mesmo que ele não toque nela, já adulteraram. Se não me engano, é parágrafo 365 da mensagem Não Sabeis, por aí. Marca encontro. Às vezes não marca na rua, mas marca na internet. Encontros sociais. A voz daquela mulher está ficando mais bonita do que do marido. A voz daquele homem está mais... A voz daquela mulher está ficando mais bonita do que da esposa. E a do homem, a voz daquele homem é mais bonita que a voz do marido. Quantas separações já houve por aqui? Quantos já cavaram o seu próprio abismo, caminham para o inferno através disso aí? Eu só tenho um WhatsApp. Se alguém quer falar comigo, fala pelo WhatsApp ou direto. Agora, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou sentar, ouvir pessoas. E nós estamos vivendo o tempo, irmão, que o diabo se levantou para descredenciar o profeta, descredenciar a mensagem. Essas pessoas não são nada mais, nada menos do que traidores. Por exemplo, Caifás era o inimigo de Jesus. Ele estava de fora. Mas Judas, que era de dentro, pessoas que conheceu a mensagem, conheceu a verdade para esta era, e se volta contra, são Judas, são traidores. E pode observar como se torna a vida dessas pessoas dali para frente. Uma vida superficial, moderna. Nada é problema. Não faz mal, não tem importância. Não faz mal, não tem importância. É a linguagem do papagaio. Então, o que é que nos diz aqui em
Provérbios. Vocês me suportam um pouquinho mais? Eu quero ler as Escrituras. Provérbios, capítulo 6. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Quantos sabe que coisa é essa que Deus detesta, abomina? Só levante a sua mão. Você sabe o que é essa 7ª coisa? Então vamos ver aqui. As 6 coisas: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. E testemunha falsa que profere mentiras. 6 até agora. E a 7ª é o que semeia contenda entre irmãos. É a fofoca. Semeia discordância no meio da família. Deus odeia isso aí. Agora, como que uma pessoa pode viver uma vida cristã, uma vida santa, ter vitória se não se perfila com Deus, não se alinha com Deus? Então, é preciso se afastar dessa vida liberal. Mas eu vou ser chamado de fanático. A palavra fanática é alguém que julga ser inspirado por Deus. E Paulo diz que é melhor a gente ser louco por Cristo do que ser louco pelo mundo. Você tem medo de ser chamado fanático? Os liberais sempre vão te chamar de extremista, de radical, de fanático. Mas Deus conhece o teu coração. E o que você vive, vive para Ele. Não vive para dar em ninguém, para envergonhar quem quer que seja. Seja você diante de Deus. É isso com que se tem que se preocupar. Então abrace a Cristo com mais sinceridade, não com hipocrisias. Em 2 Crônicas, capítulo 6 ou 7, versículo 14, nos diz assim. Já vamos terminar. E se o meu povo, olha Deus dizendo, se o meu povo, não é povo de outro não, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus não está falando para estranho. Ele está falando para o seu povo. Se converter, eu te abençoarei, eu te engrandecerei. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, irmãos, em Timóteo capítulo 2, nós temos estas escrituras. Verso 19.
Eu gosto disso. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tudo se move nesse mundo, mas o de Deus não. Fica firme. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aí isso é uma coisa indiscutível. A Bíblia não cobre falha de ninguém. O fundamento de Deus é isso, a palavra de Deus, seja o seu falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso vem do diabo. O fundamento de Deus, o alicerce, está aí. E é sobre ele que temos que construir a nossa casa, a nossa vida. É sobre este bendito fundamento. Quem professa o nome de Cristo, aparta-se do pecado, da iniquidade. Aparta-se da iniquidade. Hoje vivemos um tempo, queridos, que você vai de um lado, é escândalo. Quando vê, é uma notícia, é outro escândalo. É cada coisa que, se você não se firma em Cristo, você termina se escandalizando, enfraquecendo na fé, relaxando a sua vida espiritual. Ora, se aquela fulana fez isto, quem sou eu? Isso é uma mensagem que chega até você, uma mensagem que desanima, que escandaliza. Existe pastor na cadeia por mexer com crianças. Para os cristãos é um pecado, mas para a lei é crime. E tem que pagar o crime? Que pague. Pague. Mexeu com de menor? Tem que ir para a cadeia? Tem. E eu não vou visitar. Seja quem for. Agora, quantos adultérios têm acontecido? Será que você, irmã, não sabe que adultério é pecado? Você contribuiu para derrubar este homem de Deus? Você não sabia que era pecado? Não vamos jogar culpa só neles, só no homem. Não, você sabe o que é pecado? Por que você contribuiu? É culpada da mesma forma. Mas Jesus disse, bem-aventurado aquele que não achar escândalo, não encontrar escândalo em mim. Jesus nunca escandalizou a ninguém. Jesus nunca escandalizou a ninguém. Agora, se uma pessoa se escandaliza com um homem, sai da igreja, é porque ele nunca veio para a igreja olhando para Cristo. Essa é a verdade. Jesus nos disse em Mateus 7, 24 em diante, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, ele fez o sermão, deu o conselho, e disse depois, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, mas ela não caiu. Estava sobre a rocha, sobre a verdade.
Agora, se outro constrói o seu palácio, nem casa é, um palacete, sobre areia, quem é este? É o que ouve e não pratica. A diferença é praticar e não praticar. Um pratica e o outro não, mas ouvir, ambos ouviram. Quem ouve as minhas palavras e a não pratica, semelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre areia. Correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e grande foi a sua queda, a sua ruína. Então, vamos ter nossa casa sobre a rocha, a verdade. Senhor, são muitos que salva, porfiai por entrar pelo caminho estreito e apertado, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que andam por ele. E lembre-se, nem todos que dizem, Senhor, Senhor, entrará nos céus, mas os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Os céus é para convertidos. O arrebatamento é para convertidos, não meio convertidos. Deus tem nos falado deste tempo por um profeta, por uma mensagem. E as Escrituras diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, Salmo 95, em diante, verso 6 em diante. Não endureçais os vossos corações. Olha bem, não é amanhã, ou se ontem você ouviu, se hoje, agora, nesse momento, ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Pelo contrário, receba os conselhos, as advertências. Que Deus possa vos abençoar. E como ninguém pode servir a dois senhores. Vamos ficar de pé? Ande com Deus. Viva com Deus. Este é o evangelho que eu prego há mais de 50 anos. Entende? Às vezes a gente ensina, quer aconselhar e de mansinho, mas tem pessoas que só recebem, pastor Daniel, quando a coisa vem firme. Feche seus olhos. Proponha em teu coração não aceitar este evangelho liberal. Não faz mal, não tem importância. Deus só quer o coração. Eu creio em Deus, eu sou sincero. Que adianta uma sinceridade fora da verdade, fora do fundamento? Querido Pai, eu entrego essas palavras a Ti, para que o Senhor ponha nos corações que ouviram. E as Escrituras nos diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, não resistis, em outras palavras. Permita, Senhor, que cada um possa aceitar e se perfilar, se colocar na linha do seu dever cristão, na linha da palavra, da verdade, e viver uma vida com mais temor, com mais humildade, com mais sinceridade, com mais cristianismo. Senhor, eu entrego todos a Ti. Peço que Tu faças esta obra. Peço que Tu ponhas no coração do Teu povo os Teus conselhos, que o Senhor possa fundamentar em cada coração. E assim, ó Deus, não viveremos um evangelho de casca, mas queremos ter raízes e raízes profundas, raízes que nos sustentam, raízes que nos alimentam, raízes que realmente
possa nos trazer firmeza, Senhor, nas horas dos vendavais, das procelas. Pai, abençoa o teu povo. Ajude a cada um. Tu conhece como cada um se encontra. Converta-nos a ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e até